Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro dia da oficina Transformação, Criatividade e Ação. Primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Edson Santiago, sou formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e serei o professor de vocês aqui nessa oficina. Gostaria de agradecer à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, à Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. Lembrando que a realização dessa oficina é uma premiação da Lei Aldir Blanc. Feitos os agradecimentos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês como vai funcionar a estrutura da nossa oficina. Uma primeira parte vai ser para a gente conversar, para a gente falar um pouco sobre teatro, algumas figuras importantes do teatro brasileiro, algumas funções do teatro. Então essa primeira parte vai ser uma parte do bate-papo sobre teatro. Já a segunda parte da nossa oficina é uma parte prática, em que vocês vão poder aprender a aquecer o corpo de vocês para o jogo teatral, vão poder exercitar a criatividade de vocês através dos jogos de improvisação, também vão aprender a criar cenas. A nossa oficina vai funcionar basicamente uma primeira parte mais bate-papo, numa segunda parte mais o nosso corpo na cena, o nosso corpo em movimento, o nosso corpo em ação. Para começar o nosso bate-papo sobre teatro, eu queria perguntar quem já foi ao teatro. A segunda pergunta é quem já praticou teatro, já fez teatro na vida. Quem nunca viu uma peça no teatro, fica a dica para o pós-pandemia e de repente no espetáculo teatral. Hoje em dia existem vários eventos, várias peças que a entrada é de graça, ou então com preço bem acessível. Pesquisem, se informem, de repente tem alguma peça de graça para você ver. Vai ser muito enriquecedora essa experiência, eu tenho certeza. E agora, quanto a quem nunca praticou teatro, o momento é agora, porque a gente vai fazer isso aqui na nossa oficina. Mas antes de tudo, eu queria perguntar para vocês o que é o teatro? Hoje em dia tem várias formas de teatro. O teatro clássico, o teatro tradicional, ele conta uma história. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas um livro que eu leio também conta uma história. Então qual é a diferença de uma história que eu leio no livro, ou que a minha mãe ou alguém conta para mim, do teatro? É que no teatro a história é contada através da ação dos atores e das atrizes. Por exemplo, vamos aqui imaginar. Eu posso contar para vocês falando que Edson, no caso sou eu, mas eu vou contar em terceira pessoa, como se eu estivesse falando de uma outra pessoa. Edson conversa com as plantas. Isso seria o quê? Um texto narrativo. Já o texto dramático é um texto para o quê? Ser representado, para a gente ver acontecendo na nossa frente. Então, ao invés da gente ouvir ou ler Edson conversa com as plantas, vou fazer agora uma cena curtinha, só para dar um exemplo. Olha como você tá bonita, caramba minha plantinha, que lindinha você tá. Foi só um exemplo para vocês verem que num texto dramático, num texto teatral, a gente vê na nossa frente aquela cena acontecendo, aquela situação acontecendo. Mas na novela também é assim, no filme também é assim, na série que eu assisto também é assim. Exato, porque a base desses textos são os textos dramáticos que surgiram lá no teatro há mais de 2000 anos antes de Cristo. E são os textos para serem encenados, representados, acontecerem na nossa frente. Nessa outra parte do bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre as funções do teatro. Os atores e atrizes vão contar a história. Nós temos o diretor, responsável por coordenar os diversos profissionais que trabalham para que o teatro aconteça, ou seja, para que aquela história seja contada da melhor maneira possível. Nós temos aí o figurinista que vai pensar nas vestimentas dos atores e das atrizes. Nós temos o cenógrafo que vai pensar no cenário, ou seja, no espaço em que aquela cena vai acontecer. Nós temos o pessoal da sonoplastia e da trilha sonora que vai pensar na parte dos sons e das músicas que vão entrar naquele espetáculo. Enfim, durante a nossa oficina, durante as nossas aulas, cada dia a gente vai falar de uma função diferente dos operários, dos trabalhadores do teatro. Agora a gente vai falar um pouquinho porque a oficina se chama Transformação, Criatividade e Ação. Primeiramente eu gostaria de perguntar para vocês se na casa de vocês, no bairro, de repente na escola ou na cidade como um
todo, se tem algo que incomoda vocês, que vocês gostariam que fosse diferente. Segunda pergunta, com você mesmo. Teria algo que você gostaria de mudar? Algo que você gostaria que fosse diferente? Se algo que você gostaria de mudar em você, ou de repente na sua casa, ou de repente na escola, no seu bairro, na sua cidade, isso pede o quê? Que haja uma transformação. É fácil transformar algo? Não. Mas também não é impossível, desde que a gente seja o quê? Criativo. E o que a gente vai fazer aqui, principalmente nas aulas práticas, é exercitar a nossa criatividade, porque nos tornando mais criativos, nós vamos conseguir encontrar mais soluções para transformar tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente. E além, não basta ser criativo, para transformar você também tem que agir, colocar o seu corpo em movimento, fazer, realizar. E o teatro é a arte do fazer, a arte da realização. Por isso que o nome da nossa oficina é Transformação, Criatividade e Ação. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia de oficina. Para fechar esse nosso primeiro momento, eu gostaria de falar de uma das figuras mais importantes do teatro, que é a figura do diretor. Ele é o responsável pela história que está sendo contada. Ou melhor, ele é o responsável como a história está sendo contada. Eu gosto de fazer sempre uma comparação com um jogo, uma partida de futebol. O técnico, ele está em campo? Não. Ele está do lado de fora, vendo como o time está jogando. Então ele é responsável por escalar jogadores, ele é responsável por pensar taticamente como o time tem que se portar durante a partida. Se o time tem que atacar mais, se tem que defender, enfim, ele vai ser o grande estrategista, ou seja, ele que vai montar um time para vencer. A mesma coisa acontece com a figura do diretor. Ele que vai dar a indicação para os atores e para as atrizes e para toda a equipe de como eles devem se comportar e o que eles devem fazer para que aquela história aconteça, seja contada da melhor maneira possível. Aqui no Brasil nós tivemos um grande diretor teatral chamado Augusto Boal. Ele não se conformava com situações de injustiça. Ele percebeu que o teatro poderia ser uma ferramenta potente para transformar a nossa realidade, para transformar o mundo. Eu vou ler aqui para vocês o pensamento do Augusto Boal. Atores somos todos nós, e cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que a transforma. Ou seja, ele era um diretor que utilizava o teatro para transformar o mundo. Ele, até hoje, é o diretor brasileiro mais conhecido no mundo. O teatro que ele inventou, o teatro que ele criou, que se chama Teatro do Oprimido, é realizado em mais de 70 países. Esse tipo de teatro utiliza pequenas situações, pequenas cenas para debater injustiças. E ali, atores e não atores buscam resolver o problema. Ele acreditava que quando um ator ou um não ator, através da cena, do jogo teatral, conseguia resolver um problema, acabar com uma determinada injustiça, que isso também poderia ser transportado para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Por isso, ele acreditava no poder de transformação e de ação do teatro, criando mais do que atores, mais do que atrizes, também cidadãos. Muito legal, né? O pensamento do Augusto Boal. A nossa oficina não deixa de ser uma homenagem a ele, tudo que ele fez pelo teatro brasileiro, que acreditava que o teatro poderia transformar, criar e fazer um mundo melhor, um mundo mais fraterno. Depois de termos falado desse grande diretor que foi Augusto Boal, agora vamos para outra parte, que é a parte da prática, da ação. Então vem comigo. Assim como os músicos, antes de fazer um espetáculo, uma apresentação, afinam os seus instrumentos, nós, atores, também afinamos o nosso instrumento. Qual é o nosso instrumento? O corpo. Então a gente precisa deixar ele pronto para o trabalho. Como é que a gente faz isso? Através de um aquecimento. A gente vai acordando as articulações, todas as partes do nosso corpo para ele ficar pronto para o trabalho. Vamos lá? Vamos para o nosso aquecimento? Bom, o ideal é que a gente faça ele sempre muito devagar, tá? Para não machucar nenhuma parte, para não lesionar, enfim. Então vamos fazer com calma e bem devagar o nosso aquecimento, beleza? Primeiro, dá uma respirada, enche o pulmão de ar, solta devagar. Vamos de novo? Enche o pulmão de ar, solta devagar. Foi?
Agora a gente vai girar bem devagar a nossa cabeça. Tá? Gira para um lado bem devagar. Vamos fazer 3 vezes, tá? 1, 2, vamos lá, e 3. Agora vamos para o outro lado. 1, bem devagar, pessoal. 2 e 3. Agora a gente vai passar para os ombros, tá? Girou para frente. 1, 2, 3. Vamos para trás agora, pessoal. 1, 2, 3. Abriu o braço, girou as mãos para frente também, ó. 1. Vira um pouquinho, não precisamos contar não. Só fica um pouquinho aí, virou para o outro lado. Vamos passar para o antebraço. Bacana, girou para um lado. Girou para o outro. E agora o braço inteiro. Vamos lá, pessoal. Bora para trás. Bom, girou um pouquinho para cá. Agora para o outro lado. Legal. Vamos passar agora então para o quadril. Passou para o quadril, girou um pouquinho, ó, bem devagar, bem pequenininho. Isso aí. Agora para o outro lado. Nosso corpo, a gente está despertando, deixando ele pronto para o trabalho. Foi um pouquinho para frente, foi para trás, foi para frente, para trás, para frente. Bacana. Agora a gente vai tentar girar um pouquinho também o joelho, tá? Às vezes a gente dá uma desequilibrada. Qual é a dica? Olha para um ponto, fica fixo nesse ponto para não desequilibrar. Também, se desequilibrar, não tem problema. Põe o pé no chão de novo e recomeça o exercício. Vamos lá. Para o outro. Isso aí, pessoal. Bacana. Agora, vamos tentar também girar. Vou me afastar um pouquinho, levantar aqui para vocês verem o meu pé, tá? Girou o pé para um lado. Girou o pé para o outro lado. Um pouquinho. Então, primeira parte tranquila, né? Agora, ó, coloca aqui, abre um pouquinho as pernas, tá? Tenta deixar os pés paralelos, mais ou menos na altura aqui do ombro. O que a gente vai fazer? A gente vai enrolar a coluna bem devagar. Então, vamos lá, bem devagar, enrolando a coluna. Enrolando, chegando lá embaixo, pode flexionar um pouco o joelho, deixa o corpo pesar, aí pode fazer um sim, pode fazer um não, pode fazer mais uma vez um sim, balançando um pouquinho, um não, também balançando, e agora a gente vai voltar desenrolando a coluna bem devagar. A cabeça vai ser a última a chegar. Vamos lá. Foi. Agora, pegue as suas mãos e comece a fazer uma massagem no rosto, pessoal, para acordar o nosso rosto. Não tem problema se fizer careta não, tá? Vocês vão fazer agora uma massagem no rosto. Não tem problema se fizer a careta. Faz a massagem do rosto. Vocês vão passar agora para pegar os braços, tá? Você com as suas mãos vai começar a fazer uma massagem, apertar o ombro, os braços. Pode pegar também um pouquinho do pescoço, na nuca,
tá? Se quiser, passa no rosto de novo e vai descendo. Agora a gente vai no nosso tronco, beleza? Pega aí para dar uma despertada. E aí a gente desce mais um pouquinho, quadril, tá? Do quadril a gente vai passar para a nossa coxa, até chegar lá ao nosso pé. Depois que apertou o corpo inteiro, é o momento da gente dar um tapinha. Vocês vão ver como isso é legal, dar uma acordada, tá? Pra quem tava com sono não tá mais, tá? Vai dar uma acordada legal no corpo. Começa a bater um tapinha, pode ser um soquinho também de leve. Tapinha no corpo inteiro, nas costas, no quadril, na coxa. Agora a gente vai pular, dar um pulo. Pula aí, pessoal. Isso, pula. Depois de dar um pulo, solta o corpo, como se fosse um boneco de pano. Vamos lá, uma boneca de pano, um boneco de pano, deixa o corpo solto. Parou, respirou, vê como o corpo está muito mais ativo, muito mais esperto, pronto para o trabalho. Agora a gente vai para um outro exercício, tá? Também de aquecimento. Vocês vão tentar fazer com a ponta do dedo de vocês, vocês vão imaginar que estão escrevendo no ar o número 8. Então imagina que está fazendo o número 8 no ar. Você pode fazer um 8 bem pequenininho e aí você vai aumentando esse número 8, tá? Vai aumentando o número 8 e você vai fazendo, brincando de fazer, escrever aí no ar esse número 8, tá? Pode fazer ele menor, pode fazer ele grandão e você vai tentando passar depois de um braço para o outro, tá? Do dedo você começa a deixar para sua mão. Você vai fazendo o número 8, a sua mão passa para um braço, depois passa para o outro, e você começa a brincar um pouquinho com isso, acordando as nossas articulações, tá? Depois que fez bastante com o braço, você pode brincar com outras partes do seu corpo, de fazer o número 8. Por exemplo, o joelho. Vou tentar aqui fazer o número 8 com o joelho. Tento fazer com um, tento fazer com o outro. Posso tentar fazer com o ombro, tá? Posso tentar fazer com a cabeça. Posso tentar fazer um 8 com o quadril. Vai brincando, vai tentando acordar as suas articulações, tá bom? Posso fazer com o braço de novo. A cabeça, com o ombro, com o quadril, com o joelho, enfim. Deu para cansar um pouco, acordar ainda mais articulações? Então a gente pode passar aí para o nosso primeiro exercício teatral? Eu acho que sim. Agora o nosso corpo está bem acordado, está bem ativo, bem pronto para o nosso primeiro jogo teatral. Esse jogo se chama Apresentação Maluca. Que é isso, professor? Nada mais é do que uma apresentação diferente. A gente vai fazer um pequeno gesto, igual a gente começou bem pequenininho com o número 8 e a gente foi expandindo esse gesto. Bom, a dinâmica vai ser a mesma. A gente vai começar com um movimento pequeno, um movimento que vocês vão criar, vocês vão inventar, vocês vão escolher, e depois a gente vai ampliar esse movimento. Até aí fácil, né? Tudo bem. Então, olha, o movimento que eu escolhi foi girar o meu dedo, tá? Então eu começo bem pequeno, girando o meu dedo, depois eu vou aumentando aos pouquinhos esse movimento. À medida que eu vou aumentando, o meu corpo também vai indo, até o momento que eu não consigo mais segurar. Bom, pessoal, começou pequeno, o giro que começou no dedo acabou se expandindo para o meu corpo. Então vocês vão escolher um movimento qualquer, tá? Pode ser um movimento de balançar para os lados,
e aí ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele cresce. Enfim, vocês vão escolher como primeira parte desse exercício um movimento para começar pequeno e depois ele vai ficar bem grande. Tranquilo? Bom, agora que vocês já escolheram o movimento de vocês, vocês vão tentar fazer com que o movimento influencie na voz, ou seja, no nome de vocês. Vocês vão se apresentar falando o nome de vocês, fazendo o gesto que vocês escolheram e, ao mesmo tempo, fazendo com que o movimento contamine a sua forma de falar, contamine a sua voz. Vamos tentar fazer uma experiência? Então, qual foi o movimento que eu escolhi? Fazer aqui, ó, bem pequeno, o dedo girando. Então, vou começar pequeno. Edson, 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 Edson. Viram? Movimento que começou bem pequeno, foi se expandindo até ganhar uma proporção enorme. E aí a voz também foi acompanhando, foi começando bem pequena, eu falando ali Edson, 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 até que chegou ao ponto de eu girar e virar aí uma apresentação totalmente diferente, totalmente maluca. Eu aposto que vocês trabalharam bastante, se divertiram bastante, criaram bastante. Deu para suar a camisa. Meu muito obrigado e não deixem de transformar, criar e fazer. Até a nossa segunda oficina, pessoal. Tchau, tchau.